Pregar o Evangelho para mim não é motivo de glória, antes uma necessidade e uma imposição. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Amados e amadas de Deus, nós vemos então nessa passagem bíblica esse imperativo, essa força interna que leva o apóstolo Paulo a anunciar o Evangelho. É algo que muito forte dentro dele e dentro de cada um de nós, que nós chamamos de ardor missionário. E no Evangelho de hoje, deste quinto domingo do tempo comum, nós também vemos Jesus em plena atividade, em pleno exercício do seu ministério. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 e seguintes, acompanhe conosco. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, o Evangelho deste domingo narra para nós o chamado dia de Cafarnaum, um dia muito intenso, onde Jesus, ele desenvolve a sua atividade missionária e evangelizadora, porque ele é o grande missionário do Pai, que foi enviado da parte de Deus Pai para anunciar o reino. E Paulo, como diz na segunda leitura, e cada um de nós somos continuadores da sua obra missionária. O dia de Cafarnaum é emblemático, é uma espécie de esquema ou de paradigma da atividade missionária e evangelizadora de Jesus. Cafarnaum, a cidade que ele escolheu como sua para viver e para desenvolver a sua vida pública. Na parte da manhã, o dia é dividido em 3 dias. Na parte da manhã, ele cura a sogra de Pedro e ajuda aquela mulher a abandonar a sua letargia, o seu comodismo. E ela se coloca de pé e se põe a servi-los. Jesus, então, é aquele que nos liberta de tudo aquilo que nos paralisa. Vá refletindo aí no seu coração, o que tem paralisado você? Seria o medo, a insegurança, o medo do novo e assim por diante? Vamos pedir então a Deus a graça de também nos libertarmos de tudo aquilo que nos paralisa e que nos impede de ir ao encontro dos irmãos, para sermos uma igreja em saída. Na segunda parte do dia, o Evangelho continua. À tarde, depois do pôr do sol, levaram Jesus a todos os doentes e os possuídos pelo demônio, e a cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus então está ali no meio da multidão, percebendo o drama de cada um e libertando aquelas pessoas de todos os males, sejam físicos ou espirituais. Libertando as pessoas do domínio do mal e devolvendo a elas então a saúde espiritual e corporal. Amados irmãos, a fama de Jesus vai se alastrando, ele vai se tornando conhecido em toda a Galileia, mas isso não faz com que ele então se desligue do Pai ou que ele se afaste da sua missão. Jesus não permite que as pessoas o tornem uma espécie de superstar. Jesus não andava atrás de fama, nem de holofote. Jesus estava preocupado em cumprir com fidelidade a missão que o Pai lhe enviara. Amados irmãos e irmãs, e o grande recurso que Jesus tem, ele se retira em oração. A sua atividade missionária não é meramente um ativismo, fazer coisas de maneira desenfreada para ganhar popularidade ou ganhar aplauso das pessoas. Ele mantém a sua intimidade com o Pai.
E aqui diz então que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Que Deus nos livre do ativismo. Nós corremos esse risco em nossa atividade pastoral, em nossos movimentos e pastorais, em nossa vida de igreja, a nos dedicarmos a fazer coisas, a realizar, às vezes para receber reconhecimento, aplauso, e nos esquecemos de manter aquela intimidade com Deus, que é o que vai sustentar a vida do missionário, que é aquilo que vai dar sentido à nossa ação missionária e evangelizadora. Jesus se retira, primeiro, porque não quer ser transformado pela multidão numa espécie de superstar, não anda atrás de fama. E em segundo lugar, porque precisa manter a ligação com o Pai, a fidelidade ao Pai na oração. Ele está em oração para não perder-se na missão. Finalmente, ele vai dizer: devo andar também a outras localidades, a outras aldeias da Galileia, devo pregar também ali. Jesus então tem a consciência da universalidade da sua missão, que a sua missão não estava circunscrita ou limitada somente à cidade de Cafarnaum, até os confins da terra. Amados irmãos e irmãs, aprendamos então com Jesus de Nazaré, Ele que nos envia em missão, mas prestemos atenção no seu jeito de evangelizar e na sua pedagogia missionária, nesse dia de Cafarnaum, relatado pelo Evangelho de Marcos. E aqui nós perceberemos como devemos desenvolver as nossas atividades de igreja, as nossas atividades missionárias. Que Deus nos abençoe, faça de nós discípulos missionários de Jesus Cristo e uma igreja verdadeiramente em saída. Um grande abraço a todos e uma semana muito abençoada.